Olá, alunos. Meu nome é Cristina Serri, eu sou professora do Instituto de Matemática e Estatística da USP e uma das professoras responsáveis pelo tema 1, Fundamentações Matemáticas. E hoje a gente vai falar sobre um tema específico que é funções e inequações, mas antes eu queria falar sobre os professores que estão oferecendo, ministrando essa disciplina. Eu, a professora Maria Cristina Bonomi e o professor Davi Pires Dias, todos do Instituto de Matemática e Estatística. Então, como eu disse, a gente vai falar de funções e inequações. Vocês já tiveram contato com o material da gente que tratava de funções e de funções do primeiro grau, funções do segundo grau e funções, algumas funções racionais. Então, lembrando, a gente tinha umas funções básicas, y igual a x, cujo gráfico é uma reta, y igual a x quadrado, cujo gráfico é uma parábola, e y igual a 1 sobre x, cujo gráfico é uma hipérbole. Lembrando que a parábola é uma cônica especial, tem uma curva com formato especial e que vocês têm lá no texto algumas informações sobre esse tipo de curva. A hipérbole também é uma cônica especial e que a gente tem também características especiais e que também tem no material algumas informações sobre esse tipo de curva. O importante é que dessas funções básicas, aqui nós conseguimos gerar outras funções polinomiais do primeiro grau, polinomiais do segundo grau e algumas funções racionais. Como a gente viu no texto, a gente pode obter o gráfico de funções polinomiais do primeiro e do segundo grau, fazendo movimentos de translação horizontal, vertical e de mudanças de inclinação. Nós vamos usar esta ferramenta para resolver inequações. Normalmente, as inequações são resolvidas algebricamente e da forma que está aqui descrita. Então, se eu quero resolver a inequação 3x² menos 4x menos 1 menor que 2x menos 1, eu uso esse procedimento conhecido de vocês. A solução, portanto, dessa inequação é os valores reais de x entre 0 e 2. O que a gente vai apresentar aqui é uma forma de visualização dessa solução, utilizando o gráfico dessas funções. Então, lembrando, a gente tem a função 3x² menos 4x menos 1, é uma função polinomial do segundo grau, e o gráfico é uma parábola. A função y igual a 2x menos 1 é uma função polinomial do primeiro grau, e o gráfico é uma reta. Vamos desenhar, esboçar o gráfico dessas funções no mesmo sistema de coordenadas. E aqui a gente pode, utilizando inclusive o que a gente tem trabalhado no material, a gente pode escrever essa expressão de outra forma. Colocando 3 em evidência e depois, completando o quadrado, a gente chega nesta fórmula que escrevendo então 3x² menos 4x menos 1 na forma 3 vezes x menos 2/3 ao quadrado menos 7/3. Portanto, conforme a gente viu no material, a gente tem aqui descrito uma translação horizontal e uma translação vertical daquela função polinomial básica y igual a x². Então, o gráfico é, de fato, uma parábola que foi deslocada horizontalmente e verticalmente. Então, a gente tem aqui, em vermelho, o gráfico da função y
y igual a 3x² menos 4x menos 1. E, em azul, o gráfico da função y igual a 2x menos 1, que vocês sabem é uma reta. Qual é a solução dessa inequação? É o conjunto dos números x, dos números reais x, tais que a reta azul está acima da curva vermelha. Então, os valores de x onde isso ocorre estão entre 0 e 2. Então, a gente visualiza claramente a solução da inequação. Agora, vamos complicar um pouquinho e resolver uma outra inequação, agora colocando o módulo de 3x² menos 4x menos 1. E procuramos, então, os valores de x, tais que este módulo é maior ou igual a 2x menos 1. Então, agora eu vou considerar esta função. E que o gráfico dessa função também é obtido do gráfico da função 3x² menos 4x menos 1, rebatendo os valores negativos. Então, os valores de y que eram negativos na função 3x² menos 4x menos 1, em vermelho aqui mais fraco, passa a ser y positivo com valor absoluto. Então, esse é o gráfico da função módulo de 3x² menos 4x menos 1. E agora, resolvendo a inequação, a gente olha aqui para o gráfico e visualiza a solução. A solução é, então, o conjunto dos valores de x, tais que a vermelha, que é o gráfico da função módulo de 3x² menos 4x menos 1, é maior que o gráfico da função azul, os valores de y para os quais o gráfico da função vermelha é maior do que os valores de y do gráfico da função em azul, que é da reta. Então, a gente percebe que a solução vai ser todos os valores de x menores do que este número, que a gente precisa determinar, e maiores do que 2, que a gente já tinha antes. Como é que a gente determina este ponto, então? Bom, lembra que, voltando um pouquinho, a gente quer determinar este ponto, que é a intersecção da reta y igual a 2x menos 1 com esse trecho da parábola que estava rebatida. Então, módulo de 3x² menos 4x menos 1 é igual ao próprio valor, ao próprio número, quando esse número é positivo, e é menos esse número quando esse número é negativo. Então, eu vou procurar, primeiro, quando a gente tem intersecção, quando este 3x², esse número, 3x² menos 4x menos 1 é positivo. Igualando, a gente tem solução x igual a 0 ou x igual a 2. Não me interessa x igual a 0, porque não está nos valores de x que estão nas condições. Agora, o outro pedaço, quando eu vou igualar, menos 3x² menos 4x menos 1 a 2x menos 1. Procurar os valores de x que satisfazem essa igualdade. Uma equação do segundo grau para resolver, e a gente obtém também duas soluções. De novo, essa solução não me interessa. A gente está procurando aquele valor de x positivo, então é 1 mais raiz de 7 sobre 3. Então, resumindo, a solução é os valores de x menores do que 1 mais raiz de 7 sobre 3 ou maiores que 2.
A solução foi encontrada usando o gráfico das duas funções e que ficou muito mais simples de visualizar. Claro que você pode fazer isso algebricamente, e algebricamente tem que separar em vários casos e em cada caso ver quais são as soluções. Em geral, essa solução algébrica é bem mais trabalhosa e você não tem esse recurso visual, entender qual é o conjunto solução dessa inequação. E várias você pode resolver dessa forma, tem várias sugestões lá no texto. Então, a solução é essa daqui. Agora, vou complicando mais um pouquinho, não lembrar dessas funções que são as funções racionais. Aqui a gente tem, então, uma função polinomial do primeiro grau dividido por uma função polinomial do segundo grau, e eu quero encontrar os valores de x que satisfazem essa inequação. Em várias situações, em outras áreas, você vai cair em problemas em que você precisa resolver inequações desse tipo ou de outro. Então, a gente aprender alguma forma de compreender como encontrar a solução de uma forma mais simples é útil. Então, eu vou retomar aquilo que está também lá no texto, que é uma maneira de você escrever essa função também de outra maneira e percebendo que o gráfico dessa função é, na verdade, o gráfico da hipérbole deslocada. Então, escrevendo 2x menos 3 dividido por 1 menos x, a gente obtém essa simplificação, de onde a gente tira que 2x menos 3 sobre 1 menos x é igual a 1 sobre x menos 1 menos 2. Então, o que a gente tem aqui? Com essa forma de escrever a expressão da função, a gente percebe que a gente pegou a hipérbole, y igual a 1 sobre x, fez uma translação horizontal, aí obteve 1 sobre x menos 1, e depois a gente fez uma translação vertical, menos 2. Então, a translação horizontal fez com que a hipérbole 1 sobre x fosse deslocada para a direita. E, subtraindo menos 2, você fez um deslocamento para baixo, verticalmente e para baixo. Então, este em vermelho é o gráfico da função 1 sobre x menos 1 menos 2. Essas retas aqui, mais clarinhas, em verde, são as assíntotas do gráfico dessa função. Agora eu vou juntar os dois gráficos. Gráfico da função 1 sobre x menos 1 menos 2, com o gráfico da reta y igual a 1. E aí a gente consegue visualizar o conjunto solução da inequação. A solução é o conjunto dos valores de x que satisfazem o quê? Que a reta azul está acima da curva vermelha. Veja que a reta azul fica acima da curva vermelha, ou seja, 1 sobre x menos 1 menos 2 é maior do que 1 para os valores de x que estão aqui em verde, deste ponto para frente, e todos esses aqui do 1 para cá. Lembrando que a função não está definida para x igual a 1.
Então a gente visualiza o conjunto solução, é exatamente esses pontos em verde. A gente só precisa então encontrar agora este ponto aqui de intersecção. Qual é o x que me dá a intersecção entre essas duas curvas. E aí a gente obtém, algebricamente, a gente obtém essa solução. Então, x menor do que 1 ou x maior do que 4/3 é o conjunto solução. Então, aquele ponto é o 4/3. Lembrando que um erro muito comum é, na hora de resolver esse tipo de inequação, é desconsiderar os sinais e simplesmente escrever que 2x menos 3 dividido por 1 menos x é menor que 1, é equivalente a 2x menos 3 menor do que 1 menos x, ou seja, passar o denominador para o outro lado. Isso você pode fazer em equações, mas não em inequações, porque quando você multiplica por números negativos, você modifica a desigualdade. Então, o correto é você proceder dessa forma, que aí você cai numa análise apenas do comportamento do sinal dessas duas expressões. Bom, agora, para vocês, então, resolverem, a gente está sugerindo, então, que resolvam essa inequação, 2x menos 3 dividido por 1 menos x, exatamente aqui dentro está o gráfico da função que a gente já discutiu, agora em valor absoluto. Procure os valores de x para os quais esta expressão é menor do que 1. Tá? Bom, só para lembrar que o que a gente está tratando nesse tema 1 pode ser encontrado nesses textos, isso está na bibliografia da ementa do tema 1, e então qualquer um desses textos é um texto de apoio para essa disciplina e vai percorrer todo o conteúdo do tema 1. E obrigada, e tenham um bom curso.